subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre ética cristã e aborto. É a lição de número 4, de 22 de abril de 2018. Nessa lição, nós vamos estar tratando sobre o que a Bíblia Sagrada trata sobre o aborto, e também o que as leis do nosso país falam sobre esse tema. E por final, nós vamos ver como que esse tema se relaciona com a ética, como que a ética cristã se relaciona com esse tema chamado aborto. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aí o canal Mensagem de Fé e Esperança, inclusive você que já se inscreveu no canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, vai na barrinha inscrever-se e se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de primeira mão, tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Deixe também o seu joinha, comente também o nosso texto lá, o nosso vídeo, para ajudar a promover o canal Mensagem de Fé e Esperança. Pois bem, o nosso texto áureo diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É o Salmo de número 139, o verso 16. A verdade prática diz: o Senhor Deus é quem concede a vida. Portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. A nossa leitura bíblica em classe está no Salmo de número 139, os versos de 1 a 18, que não vamos ler para ganharmos tempo aí no nosso subsídio, no nosso comentário. O primeiro ponto aí vai falar sobre aborto, conceito geral e bíblico. A palavra aborto, ela vem de dois vocábulos gregos, ab, que significa privação, e ortos, que significa nascimento. Literalmente, então, a palavra aborto significa privação da vida. O aborto nada mais é do que a luta dos poderosos contra os indefesos. Um feto, uma vida que está sendo gestada, que está sendo gerada, que defesa alguma tem, que mecanismo de defesa algum tem, contra uma luta brutal que acontece quando acontece o aborto. Ela é assassinada de forma violenta. Por isso o aborto, repito, nada mais é do que a luta dos poderosos contra os indefesos. No nosso segundo item aí, aborto no contexto legal. Nós observamos, conforme o nosso comentador, que desde 1810 a 1750 a.C., o Código de Hammurabi já previa a condenação da prática do aborto, já condenava essa prática. O Código de Napoleão, de 1769 a 1821, também condenava, e não apenas condenava, mas tratava como crime hediondo, um crime brutal, E em 1830, no Brasil Império, também o aborto ele já era proibido. Hoje a nossa legislação, o Código 124, ou aliás o artigo 124 do Código Penal,
né, contra o aborto, né, condena o aborto, legalizando o aborto apenas, né, no caso em que há risco, né, para a mãe, né, é o chamado aborto terapêutico, né, quando há caso de risco para a vida da mãe, e no caso de estupro, né, quando uma mulher é violentada e estuprada e ela consegue provar na justiça que esse ato aconteceu, o Código Penal, né, o artigo 124, né, do Código Penal, né, prevê a legalização do aborto, né, para esse caso. Recentemente, em 2012, né, o Supremo Tribunal Federal, né, através da ADPF 54, que é a Arguição de Descumprimento, né, de Preceito Fundamental, né, juntou a esse artigo, né, a favor do aborto a anencefalia. Né? A anencefalia é a ausência do cérebro ou uma parte dele. É a má formação, né, do cérebro, né, que vai causar a morte dessa criança quase que inevitavelmente. Né? Vai dificultar a vida, vai impossibilitar a vida, né, dessa pessoa, dessa criança, antes que ela nasça, ou ela pode nascer e viver apenas algumas horas. Né? Por isso, o Supremo Tribunal, né, Federal, né, concedeu, né, uma lei favorável à resolução, a DPF 54, né, a favor do aborto em caso de anencefalia. No entanto, nós sabemos que no Congresso, né, no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara de Deputados Federais como no Senado, né, tramitam leis, né, para que o aborto seja realizado a qualquer custo, de toda forma, né, de todos os meios, dependendo apenas da vontade, né, da mulher. Na Câmara de Deputados Federais, né, o proponente, né, de um desses projetos é o Jean Willis, né, que também é a favor, né, da legalização da prostituição, é a favor da legalização da maconha, é a favor da legalização, né, da pedofilia, quer colocar a maioridade sexual, né, para 12 anos de idade. Isso não tem outro nome a não ser pedofilia. Esse Jean Willis, deputado federal, né, ele é o autor, né, desse projeto de lei na Câmara de Deputados Federais. No Senado, o autor dessa ideia é o senador Paulo Paim, né, do PT, né, que luta com todas as formas, né, para a legalização, né, da prática do aborto. Aliado a esses parlamentares, nós temos vários outros parlamentares, né, que lutam, né, com a agenda feminista, né, para legalizar essa prática maléfica e que tanto dano traz para a nossa sociedade. Aqui nós temos o terceiro item, o conceito bíblico, né, do aborto. Né? O conceito bíblico, né, na lei mosaica. A lei mosaica, né, em Êxodo capítulo 20, verso 13, nos 10 mandamentos, nós encontramos lá, né, a lei clara dizendo: não matarás. Né? O aborto nada mais é, né, do que um assassinato, né, de um indefeso. Né? Também a lei previa que se alguns homens entrassem em uma briga e nessa briga uma mulher grávida fosse ferida e nessa contenda, nessa disputa, essa mulher desse à luz e essa criança nascesse prematura, mas não morresse, o agressor deveria pagar uma multa. Se essa criança morresse, ou a mãe da criança morresse, ou ambos morressem, né, teria que dar vida por vida, mostrando que a vida de uma criança vale tanto quanto
a vida de um adulto. O aborto na história da igreja. Né? Na história da igreja nós vemos o Didaquê, né, que é a doutrina dos 12 apóstolos, os ensinamentos dos 12 apóstolos, né, que condenava essa prática. Né? Um dos pais da igreja, né, Tertuliano também, né, falou, né, largamente sobre a prática do aborto, né, condenando-a, é claro. Depois nós temos Agostinho e São Tomás de Aquino, né, que também condenaram veementemente, né, a prática, né, do aborto. Não haveria de ser diferente, porque a história da igreja é uma história de defesa da vida. A história da igreja é uma história de defesa dos valores morais, dos valores éticos e, acima de tudo, dos valores cristãos espirituais. Portanto, não haveria de ser diferente. A igreja sempre lutou e sempre lutará em defesa, né, dos direitos, né, e da ética cristã e da moralidade cristã. No nosso segundo ponto, nós temos aí o embrião e o feto são um ser humano. No primeiro item, a pergunta: quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, né, quando o espermatozoide e o óvulo, né, se fundem, né, gerando uma nova célula chamada, né, zigoto. Portanto, não há dúvida de que a vida humana começa na concepção. Agora, há discussões nos meios acadêmicos, científicos, né, de que a vida poderia começar no 7º dia ou no 10º dia, né, de gestação, ou ainda por volta do 14º dia. Há aqueles que defendem que a vida humana só começa de fato, né, quando a criança nasce, né, quando ela vem ao mundo. Os defensores dessa ideia de que a vida humana, né, ela começa quando a criança nasce, né, são aqueles que defendem a todo vapor, né, o direito de abortar, o direito de destruir a vida, né, desses pequenos indefesos, né, que ainda estão no ventre de suas mães. Há toda prova, né, há todas as evidências, a vida humana começa na concepção. Isso já é fato científico, né, já aprovado e atestado, né, de que a vida humana começa com a concepção. No nosso segundo item aí do segundo ponto, né, a pergunta: o que a Bíblia diz? Bom, o que a Bíblia diz sobre a concepção humana está no Salmo de número 139, né, que lemos, né, lá no texto áureo, e também na nossa leitura bíblica em classe. Os teus olhos me viram ainda informe, né? E cada coisa foram escrito no seu livro quando nenhuma delas haviam, né? Quando não havia ainda os meus ossos sendo formados, ainda quando o meu corpo não estava totalmente formado, mas já estava sendo escrito no livro de Deus e anotado o passo a passo da minha vida, assim como também, né, da sua vida. A Bíblia, né, fala sobre o aborto, de que só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. O profeta, né, Samuel, né, falando sobre isso, ele diz que é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Somente Ele tem esse poder, né? E se tratando da concepção humana, não há dúvida de que o Salmo de número 139 está tratando exatamente desse momento, né, de que está sendo gerado a vida humana. E ainda o salmista diz que, né, de uma forma terrível, de uma forma maravilhosa,
ele havia sido gerado, né? De uma forma maravilhosa, nós fomos gerados, né, no ventre, né, da nossa mãe. No nosso terceiro e último item, né, do segundo ponto, a pergunta é a seguinte: qual a posição da igreja? Né, o que a igreja, né, fala, né, sobre a questão, né, do aborto? Na 41ª, né, AGO, né, Assembleia Geral Ordinária, né, da Convenção Geral da Assembleia de Deus, né, que ocorreu em Brasília, né, foi tratado sobre vários temas polêmicos, como a questão do aborto, né, da eutanásia, como a questão da legalização, né, da prostituição, a legalização, né, de drogas, enfim. E a igreja, os ministros naquela ocasião, 2013, na 41ª AGO, se posicionaram firmemente, né, contra todas essas inversão de valores, né, que vem permeando o nosso querido Brasil e tentando a todo custo dilapidar as bases, né, da família. Não era de esperar outra coisa, né, pela igreja do Senhor Jesus, né, por homens que lutam em favor da verdade, da palavra de Deus. A igreja sempre lutou e sempre lutará pelos valores morais, né, em especial o direito à vida e o direito, né, da dignidade. No nosso terceiro e último ponto, o comentador vai falar, né, sobre tipos, né, de aborto e suas implicações. O primeiro aí é o aborto anencéfalo. Né, em 2012, né, o Supremo Tribunal Federal, né, legalizou a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, né, que são aqueles fetos com má formação, né, má formação rara, né, do tubo neural. O que a gente não pode confundir com a microcefalia, né? Enquanto a anencefalia é a ausência de cérebro ou parte dele, né, que, né, dificulta a vida do bebê, ou que, em muitos casos, impossibilita a vida do bebê, né, a vida intrauterina, e também, né, quando essa criança nasce, ela vive apenas algumas horas e vem a óbito, né, essa é a anencefalia. A microcefalia é uma doença, né, em que o cérebro, né, da criança ela não se desenvolve, né, causando assim atrasos, né, na formação, né, dessa criança. Então, a toda prova, anencefalia é diferente de microcefalia. O que o STF em 2012 aprovou, né, foi a interrupção, né, da vida de criança com anencefalia. O que, de acordo com a questão ética, também está fora dos padrões da palavra de Deus, né? Porque se é uma vida, mesmo que tenha alguma deficiência, quem pode tirar a vida é apenas quem a concedeu. Somente o Senhor que dá a vida é que pode tirá-la. No segundo item aqui do terceiro e último ponto, ele vai falar sobre aborto em caso de estupro. Nós já falamos que o Código Penal, no seu artigo 124, né, prevê, né, o aborto em caso de estupro. O que é estranho, o que é de se estranhar, é que não se precisa da mulher que, né, alega, né, ter sido estuprada, né, promover provas e buscar provas, né, para que esse aborto seja, né, realizado. Né, não é difícil que isso aconteça. A facilidade para se abortar, né, quando se alega
né, que houve estupro, é uma facilidade tremenda. Uma questão interessante que se levanta a respeito da ética é que se um crime justifica o outro, nós sabemos que o estupro é um crime contra a vida da mulher, é um crime cometido contra a mulher. Mas agora, porque ela sofreu um crime, né, um abuso, ela tem o direito de abusar ou de matar, né, de violar o direito, né, de uma criança, né? O abuso de um justifica o abuso do outro, o crime de um justifica o crime do outro. Esta é a questão ética, né, que se levanta em relação a essa situação de aborto em caso de estupro. O que a Bíblia Sagrada, né, jamais irá aceitar, né, em todo tempo a palavra de Deus irá condenar, né, tal prática. Além do fato de que muitas mulheres, né, que não podem se engravidar, né, por razões diversas, né, ficariam muito felizes, né, se alguma dessas mulheres que foram violentadas e que tiveram um filho indesejado, colocasse essa criança, né, na fila, né, da adoção, para que essas mulheres que não podem se engravidar por razões diversas, né, pudessem então adotar essa criança, cuidar dela e dar a ela o direito, né, de dignidade, de liberdade, o direito de ser amada e enfim. Né, por fim, nós temos aí, né, o aborto terapêutico. Aborto terapêutico é quando causa, né, quando a criança ela causa um risco, né, para a mãe, né? Quando a mãe, para ter essa criança, ela entra em uma situação, né, de risco. A questão ética que se levanta, né, nessa situação aqui, dessa liberação, né, do aborto, inclusive previsto em lei, é o seguinte: será que a vida de um vale mais do que a vida do outro? Será que a vida da mãe vale mais do que a vida, né, da criança? Né? Essa é a principal questão ética, né, que se levanta, né, nesse tópico. Uma outra questão é que, algumas vezes na Bíblia Sagrada, algumas crianças nasceram em prejuízo da sua mãe. Né? No caso, né, da nora de Eli, né, a esposa de Finéia, né, que deu à luz ao filho que chamou-se Icabô ou Icabode, quando a arca do Senhor foi levada cativo. Né? Aquela criança nasceu em prejuízo da sua mãe. Um outro caso é o caso de Raquel, que o filho Benjamim nasceu em prejuízo, né, da mãe. A mãe entrou em um trabalho de parto e veio a óbito, né? E a Bíblia relata esses casos, né, como casos normais, né, sem que houvesse uma intervenção, né, para salvar a vida, né, daquela mãe. Haja vista que todas as vidas, né, todos os seres humanos são criados por Deus. Portanto, todos os homens merecem respeito. Aqueles que já nasceram e aqueles que ainda estão por nascer merecem o respeito também. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando o seu ministério. Até uma próxima lição, se Deus quiser. A nossa próxima lição número 5, nós vamos falar sobre ética cristã, pena de morte e eutanásia. Portanto, uma lição também muito maravilhosa, e eu aguardo você, né, nesse próximo subsídio, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.